Paz do Senhor, nós estamos voltando com mais um bloco, o último bloco que encerra essa série. Nós estamos falando sobre expectativas, nós falamos sobre os desafios, as experiências, e agora nós vamos falar sobre as expectativas. Então você agora tem 3 programas para ver e para compartilhar. São 2 links. São 2 links. Na descrição. Né? Na descrição, que essa parte sempre me enrola, né? Então a gente tem que... Depois a gente vai complementar no final isso aí. Mas então agora são 3, tá? Então nós vamos começar aqui, Pastor Francisco, novamente, para falar sobre quais são as expectativas. Sempre ficam expectativas, né? Eu já tenho uma visão daquilo que a gente quer mais ou menos, daquilo que a gente está esperando aí nos desafios, porque a gente vai começar. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso. É como foi falado nos blocos anteriores, né, do programa, é um caminho sem volta. Isso. Né? A igreja, ela já é presencial e online. Então nós já temos tido experiências maravilhosas de eventos regionais, presencial e online, e os cultos nas igrejas locais já estão acontecendo assim também. Então, em nível regional, é avançarmos, é melhorarmos cada vez mais. Deus nos dará graça, nos dará condições de adquirirmos equipamentos cada vez melhores, mediante as necessidades, mediante os desafios que surgirão com certeza, e pensar sempre também na igreja local, né? Tá motivando, tá incentivando, que a igreja local também pense em se equipar, né? Em atender esse público online. Às vezes a gente fica preocupado só com a questão da audiência, né? Não vale a pena esse investimento, porque eu olhei lá na hora do culto, só tinha 3 pessoas assistindo. Não é momento para a gente se preocupar com isso. O importante é a gente se preparar, é a gente investir no momento que for possível nessa parte digital, nessa parte de transmitir os cultos ao vivo, de ter um equipamento legal na igreja. A audiência nós vamos conquistando gradativamente, né? Sim. Nós, em momento algum, estamos dizendo aqui que chegamos à perfeição, à excelência. Não, nós estamos aprendendo ainda, estamos sendo desafiados ainda. Estamos começando, somos bebês, né, Jefferson, nessa área. Mas não podemos retroceder, não. É olhar para frente, é avançar, sermos ousados, né, como fomos lá no início. Vamos buscar novos desafios. E, em nome de Jesus, vamos... O norte, né, o desafio é a excelência. Pensar sempre na excelência, cada vez mais melhorar. Agora, é claro que tem um caminho muito grande aí para a gente dizer assim que estamos, pelo menos, no nível de comparar aí com outras empresas e igrejas que estão muito distante da gente. A gente tem plena consciência sobre isso. Falo isso talvez nos programas anteriores e no de hoje também. De repente a gente pode passar essa ideia que a gente está arrebentando, sabe? E não é isso, ainda falta né? muita coisa. Nós estamos aqui conversando sobre desafio, que vivemos, a forma né? que começou no nosso contexto, né? Na nossa simplicidade, que começamos do zero e que agora a gente acha que melhoramos sim, que temos um desafio enorme aí para frente. Acho que é nessa linha, né? A gente tem aí algumas expectativas de programas diferentes agora. Jovens, mulheres e outros que possam surgir. Isso aí. Né? E não ficar somente nesse programa, né? Não nesse formato. Esse formato vai permanecer, não vai mudar o nome, mas vai permanecer. Só que a gente tem expectativa de que outros ministérios comecem a entrar, fazer programas nos formatos adequados, inclusive até para você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, que você tiver alguma ideia, pode mandar para a gente. Perfeito. A gente vai filtrar aqui e ver se dá para a gente fazer. Né? Porque a gente quer atender a demanda de jovens, de mulheres, de homens, do público que precisa dessa demanda. Né? Fala aí, Jefferson, um pouquinho. Isso mesmo. A expectativa, a gente tem muito ainda que aperfeiçoar nossas técnicas, a forma de trabalho. E a gente já tem vivido, até pela experiência que a gente está tendo, a gente já tem vivido, e a gente já falou aqui, né? Que o processo ele é evolutivo e a gente nunca está satisfeito com o que a gente está fazendo. Não porque a gente está fazendo ruim, não é isso. Mas é porque a gente quer sempre melhorar, fazer de outra forma, tentar outras maneiras de fazer. Né? Então, as técnicas são importantes. A própria equipe, na função da equipe,
A gente, no encontro acadêmico, fizemos a live do encontro acadêmico, já entendendo que a equipe já precisava evoluir, né? Não a equipe em si, mas as funções, né? Então, a gente precisa ter a pessoa do áudio presencial, a pessoa do áudio do streaming, são pessoas diferentes. A pessoa que faz a transmissão, a pessoa que faz o corte, a pessoa que filma. Olha quantas pessoas estão envolvidas aí. Você me faz lembrar, se me permite, quando a gente assiste uma programação televisiva e um filme, e aí no final do filme passa a ficha técnica. É tanto nome, tanta função que a gente fica doido. Né? Porque diretor disso, diretor daquilo, fotografia, música, cenário, figurino, é muita coisa. E a minha expectativa é essa, de nós podermos ter uma ficha técnica para apresentar com aquilo tudo, não pelo nome em si, mas porque nós estamos ali cada dia alcançando mais um degrau e uma expectativa assim que faz parte das minhas orações, que cada igreja nossa tenha a condição de produzir o seu trabalho, de divulgar os seus valores, o seu culto, a sua celebração ao Senhor. Porque, na realidade, o que nós fazemos não é para Deus, é para o reino. Então, na medida em que nós entendemos isso, e que cada igreja local tiver essa condição, ela vai estar saindo das quatro paredes. Não vai ter pandemia que segure a igreja. É verdade. Ela já vai estar lá fora. Ela não vai precisar estar, não necessariamente que vai acabar, não, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. Os cultos são importantes e tem que acontecer. Mas nós vamos estar extrapolando, vamos estar, como Jabes orou, como foi que Jabes orou? Né? Alarga as minhas fronteiras. Então, essa é uma forma de nós estarmos cumprindo a palavra de Deus, levando a possibilidade de pessoas que talvez não tenham coragem, tenham problemas em adentrar a uma porta de uma igreja, mas podem ligar ali, dar o clique no seu celular. Exatamente. E ali ser impactado pela palavra de Deus. A nova realidade, o que chamam de novo normal. É culto presencial E culto online. Não tem como Não tem para onde fugir disso aí. Agora, com relação à programação em si, nosso objetivo, nosso sonho é que cada ministério tenha um programa, alimentar cada vez mais o canal, né? Alimentar o canal com programações regionais, contemplar também as igrejas locais, mais pessoas, ações que envolvam os pastores, né? Isso. Esse é o nosso objetivo. Nós temos desafios de lives, por exemplo, aniversário da igreja, 89 anos, o ano que vem. Mas temos aí uma expectativa muito grande dos 90 anos, que é a data cheia, né? Então vai ser uma festa da denominação todo o país, e nós estamos caminhando para que cada estado faça o aniversário de 90 anos. Vai ser uma festa extraordinária. O Missões Brasil, o congresso, que vai envolver também o estado todo, a convenção toda. Que todos os eventos regionais sejam transmitidos, sejam ao vivo também, presenciais e online. Então, tem aí uma boa expectativa. Boas, né? E eu quero fazer um desafio aqui, dentro da expectativa, para os jovens que estão nos assistindo. Se você se vê com possibilidade de colaborar com a Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, com a igreja que você aprendeu a amar, que você está ali vivendo, compartilhando suas experiências espirituais, religiosas, procure aprimorar o seu dom e se colocar à disposição. Me permita, Jefferson, procure o Jefferson. Procura o Jefferson. Procura o Jefferson. Joga pro Jefferson, vai lá. E se você tem aquela expectativa, você gostaria, mas você ainda não sabe como dar o primeiro passo, eu tenho certeza Procura o que... Jefferson. Não, acho que esse convite é válido, pastor. Sabe por quê? Nós temos a experiência aqui com o Paulo César, de Coelho Neto,
e ele não estava vindo. O Serginho queria muito que ele viesse. Eu falo aqui porque acho que faz parte da equipe e é válido a gente falar isso. E ele falou, cara, eu não... E ele veio numa gravação. Ele veio numa gravação do programa Caos. Depois dessa gravação que ele veio, acho que ele só faltou hoje, né? Ele só faltou hoje, porque ele achava que não tinha necessidade. Não, tem muita gente ajudando. Mal sabia ele Precisa de gente. que a gente precisa de gente. É. E quando ele veio, ele fez diferença e ele viu a necessidade que ele está aqui fazia E se diferença. apaixonou pelo projeto. Se apaixonou pelo projeto, cai dentro com a gente, ajuda o Sérgio na parte do áudio, ajuda a É gente músico. na parte do visual, é músico. Então, assim, isso também agregou para ele conhecimento na igreja local, lá em Coelho Neto. Isso foi fundamental para ele. Eu, às vezes, convido as pessoas, líderes do Ministério de Comunicação das igrejas locais, lá no grupo que a gente tem, para que, se quiserem, poderem participar da gravação Vim aqui do participar programa. da gravação. Vim né? aqui ver como é o Como processo. funciona. Quem gosta dessa área, não tem como ele chegar, assistir uma gravação do programa Caos e falar, não, Não é a minha praia. não é minha praia. É. Quem gosta vai Vai falar, ficar. não, mas quando é que é o próximo? Eu quero ir no próximo. Isso É, aqui, é verdade, eu né? entendo que para eles, para o líder de comunicação local, seria como se fosse um... Um laboratório. Como é aquelas ações que Um o estágio. MMA fazia? Um workshop. Workshop. Exatamente. O Jorge Ferrari, a primeira vez que ele participou com o grupo foi na live da Assembleia. Ele está impactado, ele está empolgado, ele está animado, porque ele gosta disso. E foi fundamental lá a presença dele. Fundamental. E daqui sair pessoas preparadas para investir lá na igreja local. Que é muito difícil, pela limitação que nós temos mesmo agora de tempo, né? O pastor Jefferson mora em Rio Muito das longe, Ostras, né? Não dá para fazer cada online isso, igreja. ele tem que vir aqui. Seria um desafio muito grande de dizer assim, olha, essa equipe vai atender você lá na sua igreja, mas seria muito fácil você Tem alguém daqui já. identificar a agenda regional, né, das gravações e trazer essa galera Isso aí. para trocar ideias aqui, para Exatamente. aprender, né? O Felipe foi para a Assembleia e se apaixonou, tá aí. O Felipe e o Jorge, né? Foram para a Assembleia e estão agregando com a gente e já estão agregando também na igreja local. Porque o Felipe começou a fazer a transmissão, né? Ele já fazia a transmissão dos cultos, só que no sábado ele começou a transmissão lá usando a mesma técnica que a gente usa para fazer as lives. Então, você vê que o mérito, ninguém tem um mérito, mas a experiência ali que você vai adquirindo, Essa troca de experiência. a troca de né? experiência ela é fundamental. Se o Jorge não se impacta lá na Assembleia e não deseja fazer parte para nos ajudar, no encontro acadêmico ele não tinha feito a rede interna. A gente não teve problema de rede, porque o Sérgio e eu, a gente tem uma dificuldade com rede, né? Não é a nossa área. Sim. A área do Sérgio é uma, a minha área é outra. Porque é a gente muita está com outras coisa, né? A tecnologia é muita coisa distinta que... é multidisciplinar o processo. Multidisciplinar. Você tem um cara que tem... O cara que filma, ele não é um cara que só filma. Ele tem que pensar no enquadramento, ele tem que pensar na fotografia. Não tem um diretor de mesmo. fotografia? Ele tem que pensar nisso. Ele tem que pensar na luz, onde é que a luz vai ficar, qual é o ângulo que ele vai pegar. Se tem sombra, se não tem. Se não tem. O cara do áudio tem que pensar para ver se o apresentador não está... Não tá rodando o microfone. Rodando o microfone e perdendo áudio, se não tem uma serra elétrica passando. Mas Todas essas coisas são importantes. bem complexo, o né? que é bacana é entender que a região ela não existe sem a igreja local. Exatamente. É verdade. O que funciona no dia a dia é a igreja local. Essa colaboração que os irmãos dão voluntariamente à região é um aperfeiçoamento para eles atenderem Lá no dia a na dia sua- na igreja local. É um complemento, Você né? deu o exemplo do Jorge. O Jorge está empolgadíssimo e dentro de um projeto ali, juntamente com a liderança da Igreja de Piedade, de melhorar lá também, né, nossos equipamentos. Por quê? Porque ele ficou super motivado depois que ele participou com a equipe aqui. Ver o Wesley aqui com a gente, né? Não é uma bênção? É uma benção. Quem diria, com todo respeito, que esse menino ia se envolver em ações regionais? Mas é um negócio que ele é apaixonado. É a questão do dom que eu falo, né? Sim. Questão do dom, se a pessoa vai atuar no dom, naquilo que ela gosta, no ministério que ela gosta, a pessoa vem porque é prazeroso, gente.
porque é amolar a ferramenta, Exato. é se aperfeiçoar, para servir não só a igreja, mas também na vida secular, né? No dia a dia, né? E principalmente a igreja de Deus. É um negócio A gente tem, extraordinário. a gente tem lá eu já falei do Felipe, né? Falei Jorge. do Jorge, mas a gente também teve o Denison, né? De Caxias, Sim. Isso. que ajudou muito a gente na assembleia lá, né? Fez a diferença ali ajudando a gente na assembleia, porque às vezes a dinâmica da live ela está acontecendo, mas o por trás não dá para ver, né? E o que a gente precisa também às vezes na hora não dá para ver. A letra das músicas que a gente estava lançando na live, o Denison ajudou a gente. No encontro acadêmico ele já foi também e participou lá. Então, aí é onde eu falo que a pessoa que gosta do assunto, quando ela participa, ela não tem como falar, não precisa não, isso aí não é para mim, E o não dá Felipe, certo. como é que você pescou o Felipe? O Felipe, a ideia do Felipe é ele ficar responsável da transmissão. Uma ideia inocente, pegou. Porque a gente entendeu que a gente entendeu o seguinte, assim como no áudio a gente tem que ter o presencial e tem que ter a streaming. transmissão do streaming, no visual a gente também tem. Então você tem quem assistiu o encontro acadêmico vai ver lá o nome dos pastores aparecendo lá embaixo. Entendeu? Então, às vezes é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na Assembleia, por exemplo, eu ia fazer os cortes das câmeras. Ia fazer a parte do streaming lá, de botar essas tags, botar essas partes visuais. Mas na correria, não dava tempo. Aí o Wesley entrou. O Wesley mostrou um talento que a gente não sabia, né? Deus usando, né? Aí ele vai lá e começa a fazer os cortes e se comunicar com o Jonatas para fazer as tomadas, onde é que ele tinha que enquadrar, o que ele tinha que fazer. Então a gente já descobriu que o Wesley tinha condição de fazer os cortes e coordenar câmeras. Hoje a gente tem uma deficiência, por exemplo. Qual é a expectativa, né, que a gente quer alcançar? Pessoas que tenham condições de filmar. A gente precisa de cinegrafista. A gente precisa de pessoas que aprendam a enquadrar. E, às vezes, a pessoa não fala assim, eu não sei mexer na câmera e tal. O Jonatas está aqui para ensinar. O Jorge participou de um workshop que nós fizemos, foi feito do MMA na gestão passada, e ficou super animado em trabalhar com essa parte de áudio. E aí, quando ele participou da assembleia, ele só fala nisso. E ontem ele não saiu do lado ontem no encontro acadêmico, ele não saiu do lado do Sérgio para aprender a mexer e tal. E a gente vê que vai agregar mais. Né? Ele já agregou. E nós estamos falando isso para dizer que a nossa expectativa é alcançar a igreja local, né? Exatamente. Tudo isso é por causa da igreja local. Senão não tinha não faz sentido. Essa equipe precisa aumentar, melhorar. Eu acho que cada tema do programa Caos que a gente colocou, que foi colocado, ele nunca foi pensado em ser colocado só para preencher um vazio ou para atender uma expectativa, ou porque o entrevistado era interessante de botar, não. Era porque a igreja local estava necessitando ouvir sobre aquele assunto. O Ministério Vida Pastoral, que falou sobre os pastores que às vezes querem visitar alguém, mas a pessoa não quer visita, não quer receber ninguém. Né? Aí, por telefone, como é que o pastor faz no desafio dele? O financeiro, na parte financeira, como é que você faz? A gente teve um programa com a eu não lembro o nome dela, no Espírito Santo, que ela é economista, se eu não me engano. Foi fenomenal, foi muito bom. Acho que atendeu a expectativa das pessoas daquilo que as pessoas precisavam escutar. Então, são assuntos que parece que são corriqueiros, mas foram fundamentais e que ajudam muito a igreja local a crescer e a aprender mais. Então, deixa eu aproveitar e falar para nossos jovens, nossos irmãos e irmãs, é muito bom a gente interagir com os outros. É muito bom a gente trocar, né? Não somos uma ilha. E termos humildade, né? Porque às vezes a gente começa a se isolar, a se achar, achando que está arrebentando, e de repente a gente não evolui mais, porque não troca, porque não quer aprender, não quer se aperfeiçoar, né? Então, essa interação, essa convivência em grupo, essa participação de treinamento, de workshop, é algo extraordinário para crescermos mais e mais
para a igreja de Deus, para servir a igreja de Deus, né? Um detalhe. A nossa equipe técnica, eu quero agora falar, você me deu vontade de falar isso. Não é um clubinho fechado. Não é. Não é. Não. Não é. Tem espaço para todos. Tem. Tem espaço para todos, tem espaço para quem quer aprender. O que seria legal, cada Ministério de Comunicação da sua igreja, se não tem, né, formar Formar. e vir participar com a gente. É. Porque certamente só vai crescer e eles podem trazer até agregar, assim como esses agregaram, conhecimento, como você falou, da rede, né, que a gente às vezes não tem, e essas pessoas, de repente tem um profissional aí que pode nos ajudar a engrenar numa coisa que está faltando, e a gente não sabe disso, como é que a gente vai saber? Né? É verdade. Se essa pessoa se apresentar e vir trazer para nós o resultado, Essa parceria, esse trabalho compartilhado. Você falou do Jorge. O Jorge é fera no que ele faz, né? Sim. Trabalha anos para empresas, se não me engano, Multinacionais, nacionais japonesas. Japonesas, né? Aí o cara tem toda a humildade, ele participou de um workshop, só fala nisso porque teve aula com o Sérgio ou foi Com Jotas. Cara, de uma humildade. Então, eu quero ainda focar isso, gente. Às vezes a gente é muito bom num dom, né? Mas na igreja de Deus, o que vale mesmo é a coletividade, é o corpo, né? É a ideia de corpo mesmo. É eclésia, pastor. É eclésia. Vamos chegar nela. Então, um vai ajudando o outro, um vai complementando o outro, um vai ministrando ao outro e vamos crescendo junto para a glória de Deus, né? Amém. amém. Estamos encerrando aqui esse terceiro bloco e com muita alegria que a gente faz esse fechamento aqui, porque todos os desafios que vieram até nós foram rebatidos e cumpridos assim, e as expectativas são boas, né? Agora nós vamos pensar o que nós vamos fazer, como a gente vai prosseguir. Os ministérios também têm os seus encargos de pensar o que vão fazer, Parece que tem mas é com ministério muita jovem alegria. Já quase agendado. Já está agendado é. praticamente e precisa fazer isso aí. E as expectativas são boas e é a mesma frase, não tem volta. A gente precisa evoluir, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso e que a igreja possa participar mais, no sentido de ver, divulgar. Eu digo assim, quando a gente divulga um vídeo desse, a gente está divulgando o evangelho, né? Então, é parte da pregação. Eu não estou pregando, mas eu estou fazendo divulgação. Então, você está divulgando ali a sua igreja. Está no processo. Está no processo. Está contribuindo. Então, que a gente possa olhar e agora a gente partir para uma outra perspectiva, mas continuar trabalhando nisso, né? Então, nós vamos fechar com a oração. Eu quero pedir para você, pastor Francisco, orar, mas compartilhe mesmo. Eu sou chato com isso. Eu vou ficar insistindo todo o vídeo, mas compartilhe. Porque é um trabalho nosso, é a coisa que a gente quer ver crescer, a nossa igreja, a nossa equipe, e é fundamental para a gente, né? E assiste os programas também que não assistiu. Assiste todos os programas que você não assiste, compartilha. A gente tinha falado do tema, cada temática, você falou das finanças, nós temos 2 programas de finanças. Sim. Esse que você falou e aqui com o pastor Evandro, pastor Abimael. Abimael. E de repente a pessoa precisa fazer um ajuste, vai lá. Na sua vida financeira, Sobre saúde. saúde, tem vários ali aspectos. O programa das crianças também, né, do Andresa, fundamental. Então você pode compartilhar isso aí dentro do assunto que você acha relevante. Testemunhos, né? Os testemunhos, meu Deus, tanta coisa boa, né? Se a gente falar aqui, mas está tudo no canal, né, Jefferson? Isso, tá tudo tudo lá aqui no Explica canal, no você isso aí. YouTube. Tá tudo lá direitinho, que eu sempre me enrolo com essa parte. Mas você vai encontrar a playlist lá, tudo direitinho. Isso aí. Tudo para você poder consultar. Amém? Vamos orar Amém. em nome de Jesus? Amém. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, porque de fato até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Jesus. Reconhecemos, não fosse o Senhor, não teríamos chegado até aqui. Glória a Deus. E cremos verdadeiramente, mediante a experiência que temos contigo, se o Senhor nos trouxe até aqui, se estamos aqui diante da tua presença, o Senhor continuará conosco, continuará nos abençoando, nos desafios, nas expectativas que temos, e suplicamos que o Senhor continue nos usando. Eu peço, em primeiro lugar, Pai, que tenhamos saúde, que cada um dos teus filhos tenha disposição, robustez, para realizar esse trabalho com amor, com alegria, que haja unidade, comunhão,
que a bênção de Deus esteja nos direcionando, nos dirigindo, ajudando um ao outro, ministrando um ao outro, aprendendo um com o outro, com humildade, Senhor. E que esse projeto nós entregamos em Tuas mãos. É a igreja de Deus, é a Eclésia de Cristo. Continua abençoando, Senhor. Aqui não tem ninguém mais importante que outro, maior que outro. O grande aqui, o maior é o Senhor Jesus. Amém. Somos membros no corpo, somos membros atuando conforme a orientação do cérebro, da cabeça, que é Cristo. Que o Senhor continue direcionando, dirigindo a região, abençoando toda essa equipe, continue abençoando nossos irmãos, nossas irmãs. Agradecemos por esse time, por essa equipe, tanto do Rio de Janeiro como do Estado do Espírito Santo. Continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar.